Saudações em Cristo Jesus. Estamos chegando até você em mais um devocional dominical e me alegro muito que estejas acompanhando este devocional online. Trago uma palavra bíblica de acolhida, as palavras de Efésios capítulo 5, versículos 1 a 2, onde assim está escrito: Vocês são os filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós. Com essa palavra, eu saúdo a você e saúdo também a presidente da paróquia, que hoje está aqui conosco, presidente da paróquia de Schroeder, senhora Tânia Mara Jan Lange. Convido para vir à frente e também trazer as tuas palavras, para as pessoas que estão nos visualizando. Olá, pessoal. Em nome da coordenação paroquial, saúdo a todos. Esperamos que todos estejam bem, na paz e no amor do nosso bondoso Deus. Somos gratos a Ele por tudo que temos e recebemos. E é com muita alegria que estamos aqui para mais um devocional dominical. Que todos se sintam acolhidos. Isso aí, que todos se sintam acolhidos. Muito obrigado, Tânia. E eu convido você agora para um momento de louvor. A reflexão do dia de hoje está embasada no texto bíblico do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35, até o capítulo 10, versículo 7. Eu convido a presidente da paróquia, Tânia, para proceder com a leitura bíblica. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidade e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: A colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, Tiago e seu irmão João, filhos de Zebedeu, Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o nacionalista, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Jesus enviou esses 12 homens, dando-lhes a seguinte ordem: Não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Pelo contrário, procure as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem isto: o reino do céu
está perto. Você já sentiu pena de alguém que passava por alguma situação difícil? Provavelmente sim. A gente se compadece, a gente se comove. Aliás, pena não é exatamente a palavra correta. Poderíamos substituir por comoção. Ou melhor ainda, por compaixão. Nos compadecemos diante das dores e dos sofrimentos alheios. Sentimos comoção por conta de tragédias, de calamidades que volta e meia atingem o mundo ou alguma parte dele. Sentir compaixão é uma atitude que demonstra a nossa humanidade e a nossa capacidade de nós nos sensibilizarmos com a dor alheia, com o sofrimento do outro. No entanto, talvez você tenha percebido, assim como eu, cada vez menos as pessoas se compadecem e se comovem com o outro. Estamos cada vez mais frios, mais indiferentes. Hoje nós somos capazes de nos sentar à mesa do jantar, assistir noticiários que nos falam de tragédia, e aí talvez a gente apenas diga, coitado deles, e continua comendo normalmente. Não é assim muitas vezes. Parece que nós não nos comovemos mais, não nos compadecemos mais com o ser humano. Lembro-me, por exemplo, quando começou todas essas notícias, antes ainda da pandemia global do coronavírus. Quando lá na China se falava de um vírus que estava atingindo muitas pessoas e matando várias pessoas. Como talvez nós ficamos indiferentes e até reclamávamos, porque afinal de contas no noticiário só se falava de coronavírus e coronavírus. Houve até quem dissesse que isso era um castigo para os chineses porque eles comiam um monte de porcarias. Enfim, várias formas de mostrar até uma certa indiferença com o sofrimento que havia lá. O vírus chegou à Europa e quando a Itália começou a enfrentar essa pandemia e houveram muitas mortes, eu lembro também de ouvir comentários do tipo, mas também a Itália é um país de população idosa. Lá, claro que vai matar muita gente. Mas aí, agora, ele está aqui conosco. Sentimos na pele. Talvez agora nós nos damos conta de que somos todos humanos. Voltando para o texto bíblico, Jesus, quando ele viu aquela multidão de pessoas aflitas, ele diz, parece que são como ovelhas que não têm um pastor. E Jesus se compadece dessa multidão. Sim, o texto bíblico nos fala que Jesus curou muitos doentes, nos fala também de que Jesus ensinava a palavra de Deus. A Bíblia nos fala de que Jesus alimenta muitas pessoas, alimenta multidões, expulsa demônios, enfim. Nós podemos tranquilamente dizer que a atividade social de Jesus era muito intensa. Jesus tinha um compromisso e engajamento social muito grande. No entanto, nesta situação específica, Jesus enxergou muito mais do que carências de alimentos ou carências na área da saúde. Jesus percebeu a carência espiritual das pessoas e ele foi sensível à necessidade de pastoreio. E então Jesus não apenas sentiu, mas também agiu. Jesus preparou e enviou os seus discípulos, mandou-os para a ação, para pastorear o seu rebanho. Querido irmão, querida irmã, a tarefa de pastorear o rebanho do Senhor, ela não é tarefa apenas de Jesus. Claro, Ele é o bom pastor por excelência, mas ela também é tarefa sua e minha. Não é só tarefa dos religiosos, dos pastores, padres, dos ministros, não.
de todos nós, de nos pastorearmos mutuamente e de nós olharmos e sermos sensíveis às necessidades e às carências emocionais, psicológicas e espirituais das pessoas. É dever de todo cristão, é dever da igreja cuidar espiritualmente das pessoas. É bem verdade que há muitas pessoas passando por necessidades. Nestes tempos de pandemia por coronavírus, tem muita gente que perdeu o emprego, tem muita gente que tem horas reduzidas de trabalho, tem muita gente doente, tem muita gente que precisa de fato de ações bem concretas na questão da saúde, na questão da sobrevivência, da manutenção da vida. Mas há também muita gente doente emocionalmente e espiritualmente. Podemos olhar à nossa volta e também talvez exclamar como Jesus exclamou, que as pessoas estão aflitas como ovelhas sem pastor. Há sim pessoas que precisam ser alimentadas, pessoas que precisam ser ensinadas, educadas, curadas. Mas, sobretudo, há pessoas que precisam ser pastoreadas. Precisam de ânimo, de esperança. Precisam da convicção que a palavra de Deus nos traz, de que nós não estamos sozinhos ou abandonados neste mundo. E é precisamente nesse contexto que nós, enquanto igreja cristã, não podemos nos esquecer da nossa função primária, que é atender às necessidades espirituais das pessoas. Obviamente não podemos fazê-lo de forma alheia ao serviço diaconal, a ajudar, a dar o pão, a cuidar pela saúde, a zelar pela boa educação. Isso tudo é diaconia, mas a diaconia acontece a partir da perspectiva do pastoreio espiritual. Querido irmão, querida irmã, de que forma você tem se empenhado para ser também uma ajuda espiritual para as pessoas da sua convivência? De que forma você tem colaborado no reino de Deus para pastorear as pessoas que estão perto de você? Talvez nós nos preocupamos muitas vezes apenas com aquelas necessidades que para nós talvez sejam bem concretas. Ouço até muitas vezes discursos bonitos, defendendo que temos que oferecer isto e aquilo, mas também quantas vezes são apenas discursos e ações bem concretas? Aí são outros 500. Podemos sim, querido irmão, querida irmã, podemos sim fazer a diferença na vida. Talvez não na vida de multidões, mas na vida de uma ou duas pessoas. E é para isso que Deus nos envia. Deus, com seu Espírito Santo, Ele nos capacita para isso. Basta nos colocarmos à disposição. Que nós possamos pôr a nossa fé em ação, cuidando das pessoas como um todo, não esquecendo de orar um pelo outro, não esquecendo de levar uma palavra bíblica, não esquecendo de fortalecer a esperança. Cristo é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação. Que Deus nos ajude a pastorearmos o rebanho do Senhor. Amém. Na unidade cristã, confessemos a nossa fé no Trino Deus mediante as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém.
ama e não se envergonhar de aqui testemunhar. Quem quer cantar o amor não poderá calar a cruz. Jesus morreu por mim e agora eu lhe pertenço, sim. Que o mundo por isso me despreze, eu falo de Jesus e que seu fala leve. Quem quer falar do amor não poderá calar na cruz, seguindo os passos seus, eu testemunho amor de falar a vida em harmonia esteja, que todos um amor na minha vida veja. Eu te convido a orarmos. Nós te somos gratos, Senhor, porque sabemos que, por mais que a situação em que vivemos seja preocupante e de certa forma angustiante, somos amorosamente pastoreados e cuidados por Ti. Mas, por vezes, sentimos-nos frágeis, vulneráveis e necessitamos de amparo. Por isso, cuida de todas as pessoas que carecem de uma forma especial do Teu amor. E envia-nos a transmitirmos o Teu amor e o Teu cuidado uns aos outros. Isso te pedimos, em nome de Jesus Cristo, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, fico muito feliz que você tenha acompanhado este momento devocional até aqui e rogo que Deus possa te guardar e te abençoar. Convido novamente a Tânia para vir à frente e assim partilharmos de um momento de bênção sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a sua paz. Que assim te abençoe aquele que é o Todo-Poderoso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deixamos para você um grande abraço e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.